Meus amados irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero louvar aqui a Deus pela vida do pastor Adeilton, pela direção e a condução desse culto. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Cabral, pelo esforço aqui para fazer com que tudo possa ser transmitido pela rádio Maranata, como também pelo Facebook. Glória a Deus. Quero louvar a Deus aqui pela irmã Leô, obreira. Quero louvar a Deus também pela vida da irmã Dilma, obreira Dilma, que sempre estão aqui auxiliando nos cultos. Aqui nós também chegamos, teve um irmão que chegou aqui hoje, disse: hoje eu vou para a igreja. Deus abençoe meu querido irmão, por estar ali nas cadeiras da igreja. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte, que essa semana da paixão é uma semana diferente. É a semana da paixão mais diferenciada que eu já vi. Eu me preparo para pregar na semana da paixão desde novembro. Os irmãos talvez nem saibam. Eu começo a orar a Deus, começo a preparar os estudos, a mensagem. Primeiro eu peço a Deus um tema, e eu me consagro para pregar nesta semana. Eu acredito que de uma maneira, meu Deus avalie. Eu nunca imaginei que iria pregar numa igreja vazia. Nunca imaginei. Praticamente vazia, cheia de fotos, sem os irmãos. Mas ao mesmo tempo eu me alegro, porque eu vejo que os irmãos estão assistindo de casa, e então a mensagem do Senhor será levada na mesma força, no mesmo entusiasmo. Bendito seja Deus. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 26. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 26, capítulo de número 26, versículo 56. Glórias a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 56, diz-nos assim: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Eu vou ler de novo. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço que haja nesse momento um verdadeiro derramamento do teu Espírito sobre a minha vida, para que eu possa levar a tua palavra ao coração do teu povo, levar, meu Deus, a tua palavra aos ouvidos do teu povo, e o Senhor se encarregue de levá-la até o coração. Fala, meu Deus, comigo e com todos nós, aquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração. Coloca uma dosagem a mais de unção, para que todos possam ouvir e possam ficarem impressionados, impactados com o poder de tua palavra que cura e liberta o ser humano. Em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem de hoje, o tema de toda a Semana Santa é esse: tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. É baseado nesse texto que acabei de ler. O texto está no contexto da Semana da Paixão,
na qual nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós. A grande verdade nesse tema deste ano é que a cruz, a coroa de espinhos, os chicotes batendo em Jesus, os cravos nas mãos e nos pés, tudo que Jesus sofreu, nada foi por acaso. Tudo aconteceu porque tinha que acontecer. O Antigo Testamento já havia predito tudo. Há centenas e centenas de anos, os profetas já haviam profetizado que alguém iria nascer, crescer, padecer e morrer e ressuscitar. E este ano o nosso propósito é mostrar que tudo que Jesus sofreu, até os mínimos detalhes do que ele padeceu, já havia sido predito e profetizado pelos profetas no Antigo Testamento. O texto que nós iniciamos lendo, vou ler novamente: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Eu quero dizer aos irmãos que me ouvem que essa palavra que temos em mãos, ela é atualíssima. Essa palavra que nós temos em nossas mãos, o que ela diz tem que se cumprir, dê no que der, tem que se cumprir. E hoje eu quero apresentar algumas das profecias do Antigo Testamento, glorificado seja Deus, que tiveram cumprimentos da quinta-feira para a sexta-feira da paixão. Vocês vão ver eu me referindo às profecias do Antigo Testamento e depois me referindo ao cumprimento de cada uma no Novo Testamento. A primeira coisa que eu quero abordar nesta noite sobre o cumprimento do Antigo Testamento na vida de Jesus, precisamente na morte, no sofrimento, é no que se refere a ele ter sido traído por um amigo. O Antigo Testamento afirmava que Jesus Cristo, o Filho de Deus, seria traído por um amigo. O Novo Testamento vai nos dizer que Jesus foi traído por um amigo para se cumprir. Gostaria de nessa noite também apresentar para os irmãos que o Antigo Testamento, em segundo lugar, dizia que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. E também eu vou me referir ao Novo Testamento hoje, que para que se cumprissem as escrituras dos profetas, o Novo Testamento diz, os evangelhos mostram que ele realmente foi vendido por 30 moedas de prata. A terceira coisa que eu quero apresentar nesta noite para os amados irmãos é que no Antigo Testamento havia uma profecia de que as 30 moedas de prata seriam lançadas no templo, e vou mostrar no Novo Testamento que as 30 moedas de prata pelas quais Jesus foi trocado e vendido foram realmente lançadas no templo. Então eu estou propondo-me nesta noite a abordar 3 profecias, aleluia, do Antigo Testamento, que se cumpriram cabalmente naquela noite de traição que Jesus recebeu. Eu me proponho a mostrar que Jesus estava predito para ele ser, número 1, traído por um amigo. Número 2, vendido por 30 moedas de prata. Me proponho a mostrar em número 3, que as 30 moedas de prata pelas quais Jesus foi trocado seriam lançadas dentro do templo, arremessadas dentro do templo. E eu quero mostrar que essas 3 profecias
todas estão relacionadas com Judas. Percebem? Essas profecias todas se cumpriram no Novo Testamento. Eu quero nesta noite parar em primeiro lugar, como anunciado, para mencionar sobre a traição de Jesus por um amigo. Queridos, a palavra de Deus diz no Antigo Testamento que foi escrito por Davi, pelo salmista, que Jesus seria traído por um amigo íntimo. Eu me recordo de quando foi escrito lá as seguintes palavras: até o meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Isso os irmãos podem encontrar no livro dos Salmos, no capítulo de número 41, verso 9. Olhem para mim, queridos, havia uma profecia lá: até o meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, percebem? Levantou contra mim o seu calcanhar. Dá para você, meu irmão, entender essa profecia? Que Jesus realmente seria traído por um amigo, e era muito mais do que um amigo, era um amigo íntimo, porque tem amigo íntimo e amigo. Tem amigo que é amigo, mas você não confidencia tudo, apesar dele ser amigo. Mas Jesus era um amigo de Judas, com quem ele tinha intimidade, meu irmão. Louvado seja Deus. Então havia essa profecia. Muitos que liam não entendiam o que significava isso. Essa profecia há centenas e centenas de anos. Quando o salmista, ele de repente foi inspirado por Deus para escrever sobre isso, lá no Salmo 41, verso 9: até o meu amigo íntimo levantou contra mim o seu calcanhar. O amigo íntimo que comia na minha mesa. Eu também me recordo, irmão, de outras palavras que o salmista falou. Uma vez ele escreveu: com efeito, não é o inimigo que me afronta, se fosse, eu suportaria. Não é quem me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Juntos andávamos e nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus. Quer dizer, tudo isso, irmãos, eu me referi agora ao Salmo 56, versos 12 a 14, quando o salmista também ele vai mencionar: com efeito, preste atenção aqui, com efeito, não é o inimigo que me afronta, se fosse assim eu suportaria. Não é o inimigo que me odeia, que se levanta contra mim, pois eu dele me esconderia. Ele diz: mas é tu, meu companheiro, meu amigo íntimo. A gente se divertia juntos. Jesus se divertia com Judas, irmão. Jesus gostava de brincar com Judas. Jesus podia não brincar com nenhum, mas aquela brincadeira sadia. O texto diz que ele tinha entretenimentos com Judas. Já imaginou? Eita Deus, eita Deus. E Jesus, na sua palavra, no Antigo Testamento, ele era profetizado como amigo íntimo, com quem ele tinha entretenimento, e que andava junto, era seu companheiro. O salmista profetizou: juntos íamos com a multidão para a casa de Deus. Aleluia. Então Judas necessariamente, nitidamente era um amigo de Jesus. Isso tudo profetizado pelo salmista.
Agora no Novo Testamento, isso vai se cumprir tintim por tintim, pois Mateus escreveu, falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande turba, com espadas e cacetes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes havia dado um sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Isso foi descrito por Mateus, irmãos, lá no capítulo de número 25, verso 47 em diante. O Antigo Testamento previa Jesus ser traído por um amigo. Isso está no Salmo de número 4, está no Salmo de número 55. Agora Mateus relata esse cumprimento no capítulo 26, quando Judas chega, beija Jesus, e Jesus olha para Judas, e para se cumprir as Escrituras, para se cumprirem as Escrituras, Jesus diz assim: ó meu amigo, a que vieste? Ó meu amigo. Você imagina, irmãos, Judas esperava Jesus dizer: seu traidor. Judas esperava que ele lhe dissesse: seu bandido, seu salafrário, injusto e ingrato. Mas ao invés de ouvir isso, Jesus disse: ó meu amigo, o que é que você veio fazer aqui? Essa palavra de Jesus deve ter entrado como flecha no coração de Judas. Como é que ele, ao invés de me chamar de traidor, porque ele me conhece, como é que ele não me chama de traidor e me chama de amigo? Meus queridos irmãos aqui, acompanhando aqui na igreja e de fora, vai entender Jesus. Para entender Jesus tem que ser amigo dele, porque como é que ele chama Judas de amigo? Aleluia. A Bíblia mostra que cumpriu-se ao pé da letra. Foi pelo amigo íntimo, amigo em quem a Bíblia diz Jesus tanto confiava, ao ponto de entregar-lhe a tesouraria da obra. Aleluia. Oh meu amigo, era como se Jesus estivesse dizendo: Judas, meu amigo, eu não entreguei a bolsa nem para João. De cantar baixar. Todo mundo sabe que João era o amigo inseparável de Jesus, deitava no ombro de Jesus, mas não foi a João que Jesus entregou a bolsa. Não foi a João, isso é muito sério, que Jesus entregou o dinheiro da tesouraria. Jesus entregou a Judas. Aí você diz assim: mas bispo, para que Jesus não entregou a João? João não era o amigo de Jesus? Era. Jesus não era amigo de João? Sem dúvida. Para que Jesus entregou na mão de Judas? Como é que Jesus chama Judas de amigo? Eu vou te dizer uma coisa: essa questão de Jesus chamar amigo a Judas e a mais ninguém me ensina uma coisa formidável. Jesus era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus. Essa é a grande questão. Às vezes você é amigo de alguém, meu irmão. Às vezes você é amigo de alguém, você faz tudo por alguém,
Às vezes você se mata por alguém, defende alguém, e até compra briga com outras pessoas por causa de alguém que você se apega. Mas depois você percebe que aquela pessoa não era seu amigo, não correspondia com a sua amizade. O que é que faz você se apegar a quem não se apega a você? Isso eu não entendo. Pergunte para um psicólogo, quem sabe um psiquiatra, um psicanalista, eu não sei. Por que que a gente muitas vezes se apega? Eita Deus fiel! Se apega a alguém que não se apega a gente. Eu não entendo por quê. Jesus também, entre aspas, caiu nessa. Jesus, entre aspas, caiu nessa, entre aspas, caiu. Ele se apaixonou por Judas. Ele amou Judas, teve uma amizade profunda com Judas, mas Judas não era amigo de Jesus, não era amigo de Jesus. Eu finalizo esse ponto, primeiro, desta longa semana que teremos, com a seguinte pergunta: será se nós temos sido amigos de Jesus? Será se nós temos correspondido com o que Jesus nos disse? Uma vez ele olhou para os discípulos que representavam todos nós e ele disse: eu já não vos chamo de servos, eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então Jesus, ele nos chama de amigos, lá no Evangelho de São João, capítulo 15 e verso 15. Tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Agora a grande pergunta é: será se Jesus, que me chama de amigo, será se eu correspondo com a sua amizade? Ou será se eu faço o contrário? Ou será se eu estou com ele por algum interesse humano? Preste atenção, porque Judas não foi o amigo de Jesus, o amigo que Jesus esperava. É porque o interesse de Judas era material. Judas esperava que Jesus fosse apenas um homem político, um político, que se levantasse para destruir o Império Romano. O interesse de Judas era simplesmente material. Como Jesus não foi aquele rei que ele esperava, do jeito que ele queria, então ele nunca foi amigo de Jesus. Assim muitas vezes nós, quando é que nós não somos amigos de Jesus? É quando queremos que Jesus seja do jeito que nós queremos, quando queremos que ele se adapte ao que nós estabelecemos, quando nós estamos com ele somente pelo que ele poderia fazer, e quando ele não faz do jeito que queremos, nós logo mostramos que nunca fomos amigos dele. Nós deixamos de ser amigos de Jesus quando o amamos, quando demonstramos qualquer adoração pelo que ele faz. E quando nós estamos com Jesus só pelo que ele faz, uma hora é demonstrado que amigos nós não éramos. Agora eu quero partir para o segundo ponto. Eu quero deixar essa parte de Judas ter traído Jesus, a profecia dele de ser traído por um amigo e o cumprimento. Agora eu vou para a segunda profecia. O Antigo Testamento dizia que Jesus Cristo seria traído, mas também seria vendido por 30 moedas de prata. Judas, antes de chegar no Getsêmani para trair Jesus, Judas fez um acordo para vender Jesus. Ele fez um acordo para trocar Jesus por 30 moedas de prata. Mas isso já havia sido profetizado no Antigo Testamento, meus queridos. Eu me lembro desse momento, querido, da profecia de Zacarias,
que disse assim, lá está escrito, eu me recordo bem, depois você pode conferir. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não deixai-o, pagaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Foi o que Zacarias disse, quando falava sobre Jesus, profetizando sobre Jesus. Pagaram, ou pesaram, ou passaram, depende da versão. Pagaram, passaram, pelo meu salário, pesaram 30 moedas de prata. Depois você confere no livro de Zacarias, lá no capítulo 11, verso 12. Passaram por meu salário, pagaram 30 moedas de prata. Esses 30 moedas de prata, gente, era uma mixaria, não valia nada, era o preço de um escravo qualquer. E Judas trocou Jesus por essa mixaria, porque no Novo Testamento vai confirmar isso. Mateus escreveu: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais dos sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E lhe pagaram 30 moedas de prata. Foi o que Mateus escreveu no capítulo 26, verso 15. Ele chega para os principais sacerdotes e diz assim: o que vocês me dão? Qual é o pagamento que vocês me dão para eu entregar Jesus a vocês? Eu digo onde é que ele está hoje à noite. E os principais sacerdotes disseram: a gente paga 30 moedas de prata, ele não vale muita coisa não. A gente vai dar o preço de um escravo a você, 30 moedas de prata, você vende? E ele diz: está fechado o negócio, não pediu nem acréscimo. Agora você pergunta, Bispo Amaro, Judas Iscariotes, ele não era o tesoureiro de Jesus? Era. Ele não manobrava as finanças de Jesus? Porque Jesus, o povo dava muita oferta a Jesus. Tinha gente rica que dava oferta a Jesus para quê? Para que ele pudesse bancar seu ministério dele de 12 homens. Para você bancar 12 homens, todo dia tendo que almoçar e jantar e lanchar, e se hospedar em algum lugar, tem que ter alguém bancando. Então, tinham pessoas que bancavam o ministério de Jesus, e era Judas quem tomava de conta desse dinheiro, inclusive roubou muito dinheiro de Jesus, a Bíblia diz. Então, como é que Judas, ele é o tesoureiro de Jesus, entrava ali valores consideráveis, e agora Judas vai vender Jesus por um valor tão pequeno? Já parou para pensar nisso? Então quer dizer que não foi o dinheiro em si que cativou o coração de Judas. Então quer dizer que Judas, ele não vendeu Jesus por 30 moedas pensando só nas moedas. Judas tinha uma revolta no coração. O que ele queria era ver se provocava Jesus a causar uma rebelião contra Roma. O que é que ele imaginou? Eu entrego Jesus, eu já vi Jesus dominar demônio, dominar enfermidade. Na hora que chegarem para prender Jesus, escute bem, Jesus há de se levantar, destruir os soldados romanos e colocar seu trono definitivamente, e eu vou ser o primeiro-ministro, o ministro das finanças, um Paulo Guedes, o ministro da economia. Era isso que Judas queria. Não eram as 30 moedas em si. Ele queria provocar Jesus, para ver se Jesus se tornaria aquele rei que ele queria que Jesus fosse. Ele era interesseiro. O interesse dele estava acima dessas 30 moedas. Então ele disse: já que Jesus não resolve logo esse negócio, eu vou fazer com que ele resolva esse negócio.
E ali, quando chega ali, ele se confunde todo. O diabo estava na vida dele. Ele chega lá e beija Jesus. Você sabe que na época, irmãos, o ósculo santo era um costume tão bonito que nem o aperto de mão hoje, que a gente não está podendo dar mais. Até esse negócio se acabar, e está profetizado que ele vai se acabar, o coronavírus. Que fique gravado aqui, estabelecido, que esse negócio vai cair por terra. Então ele chega e beija Jesus, usa um gesto tão bonito, com uma motivação tão feia, com um objetivo tão terrível. E eu quero dizer a você, meu irmão, tem tanta gente fazendo uso de coisas bonitas, de coisas boas, com objetivos traiçoeiros. Por favor, meu querido, não se engane com tanta coisa bonita que se faz. Às vezes uma palavra tão bonita para você, às vezes um elogio tão grande, mas vai lá saber qual é a motivação de alguém elogiar você, de elogiar a sua casa. Esse homem chega e beija Jesus, e na hora que ele beija Jesus, Jesus disse: amigo, para que você veio? O que é que você veio fazer aqui? A palavra de Deus nos diz claramente que ele vende Jesus. Ele vende Jesus pelas 30 moedas. E agora eles pesaram e pagaram aquele dinheiro. Como eu disse antes no início, a motivação não era tanto dinheiro. Era para ver se provocava a rebelião que ele queria. A todo custo, Judas queria que Jesus fosse o que ele queria que Jesus fosse. Jesus nunca atendeu esses caprichos. Jesus nunca foi o que as pessoas queriam que ele fosse. Jesus foi o que o Pai queria que ele fosse. E aí fica essa grande lição. Não importa, meu amigo, quem é, meu irmão, que está te querendo manipular. Eita Deus do céu. Não importa quem é que está querendo manipular você, não seja manipulado. Não fuja do propósito do Pai por causa que alguém tenta instigar você ao erro. Naquela hora Judas pega as 30 moedas de prata e entrega a Jesus. Vai lá em cima do Getsêmani, beija Jesus e entrega Jesus. Então, no final desse segundo ponto desta noite, eu tenho uma pergunta a você que me assiste. Visto que Judas vendeu Jesus por 30 moedas, isso profetizado por Zacarias, registrado o cumprimento por Mateus, eu pergunto para você, para todos nós: pelo que temos trocado Jesus? Eita Deus poderoso. Eu gosto tanto de pregar na Semana Santa, que é tanta revelação de Deus. A pergunta a você é: pelo que nós temos trocado Jesus? Pelo que temos trocado e traído essa amizade de Jesus conosco? Judas troca por 30 moedas de prata, e nós temos trocado pelo quê? Nós temos trocado Jesus pelo dinheiro também. Temos trocado Jesus por uma religiosidade falsa. Temos trocado Jesus por prazeres da carne. O que é que tem nos feito tirarmos o nosso coração do Mestre? Raciocine aí agora. É bem fácil atirar pedra em Judas, que trocou Jesus por 30 moedas. Quantos estão me acompanhando que tem trocado Jesus pelo mundo, trocado Jesus pela cachaça, trocado Jesus pelas drogas, pela imoralidade? Quantos têm trocado Jesus até mesmo pelo sono, trocado Jesus pelo trabalho, trocado Jesus por outras amizades? Quantos têm deixado Jesus para andarem com os sacerdotes de Israel?
Quantos têm deixado o convívio de Jesus e dos seus discípulos fiéis para andarem no meio dos soldados de Roma, dos malvados de Roma? E eu quero nesse momento dizer a você: será se nós não temos feito como Judas, trocado Jesus por alguma coisa? Eu me recordo também de algo registrado por Lucas. Pilatos chegou e disse: a quem quereis que eu vos solte? Aqui está Jesus e aqui está Barrabás. O que é que vocês querem que eu faça? A multidão se levantou, lá no capítulo 23, verso 18, e a multidão disse assim, em alto e bom som e bom tom: tira para fora Barrabás e manda ele embora, e mata Jesus. Lucas registra as seguintes palavras: toda a multidão, porém, gritava, dois pontos, fora com Jesus, solte-nos Barrabás. Naquele dia eles fizeram a escolha. Pilatos, a Bíblia diz que insistiu: mas esse homem nada fez, mas nós queremos solto Barrabás. E Jesus, quer que eu faço? Pilatos pergunta. O povo dizia: crucifica-o. E Pilatos, a Bíblia diz que entendia o que fazer, mas com medo da multidão continuou perguntando: quer que eu faça com Jesus? Ele é inocente. Eles gritaram: que o sangue de Jesus caia sobre nossa cabeça e sobre a cabeça dos nossos filhos. Naquele dia eles escolheram Barrabás em lugar de Jesus, dizendo assim: que o sangue dele caia sobre nós, que sejamos punidos pelo sangue dele, mas nós queremos ele morto. Eu quero aqui fazer algumas observações. A primeira coisa, eu já introduzi. A primeira coisa é: será se nós também não temos trocado Jesus e escolhido as moedas? Será se nós não temos aberto mão de Jesus e escolhido o dinheiro? Será se, em segundo plano, nós não temos trocado Jesus por alguém? Quando eu olho para a escolha de Judas, eu pergunto: será se eu não tenho trocado Jesus por algo? Quando eu olho para a multidão, eu pergunto: será se eu não tenho trocado Jesus por alguém? Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Porque Judas trocou Jesus por algo, e a multidão trocou Jesus por alguém. Será se eu não tenho trocado Jesus por alguma coisa? Será se eu não tenho trocado Jesus por alguém, por alguma pessoa? E eu tenho uma outra observação para fazer. Imaginem agora aqueles soldados chegando lá na cadeia, batendo na porta de Barrabás, aquele ladrão, assassino, impostor, e dizendo: olha, está liberto. Imagina a surpresa de Barrabás: eu matei um monte, estou condenado à morte. Não, mas na Páscoa solta-se um preso, e o povo está pedindo você, e o imperador tem que levar você. Imagina a surpresa daquele cara. E aqui eu quero fazer uma observação sobre isso e uma aplicação. A aplicação é a seguinte: Barrabás representa eu e você. Naquele dia Jesus morreu para salvar Barrabás. Naquele dia Barrabás foi liberto para que Jesus fosse morto. Ali foi a prefiguração do pastor Adeilton. Ali foi a prefiguração do pastor Cabral. Barrabás naquele dia representava eu, que sou um pecador, merecia morrer, mas que Jesus morreu no lugar do bispo Amaro. Como libertou Barrabás, ele também me libertou. Mas eu tenho uma outra observação sobre aquela multidão que escolheu Barrabás. Eles se auto-amaldiçoaram. Eles disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Nós escolhemos Barrabás, que caia sobre nós o seu sangue.
Cuidado com as suas palavras, meu irmão, porque as palavras, se não forem quebradas, as palavras malditas, uma hora elas se cumprem. A história diz que 70 anos depois, o imperador de Roma chegou lá em Jerusalém, matou as mulheres grávidas, matou os donos de casa, e as criancinhas foram mortas, porque eles se amaldiçoaram. Que caia sobre nós a maldição do seu sangue. Eu quero dizer a você, tomemos cuidado no que nós falamos. Eu termino esse segundo ponto para entrar no terceiro ponto, perguntando a você outra vez, pelo que temos trocado Jesus? Judas trocou por alguma coisa, e a multidão trocou por uma pessoa, Barrabás. Que Deus nos livre de trocarmos Jesus por algo ou por alguém. Não deixe que nada e nem ninguém te afaste daquele que você aceitou, que foi Jesus. Não importa os escândalos que você veja ao seu redor, não importa as brigas que você vê na internet todos os dias, aquelas acusações entre cristãos que são ridículas. Não se abale, não troque nem abale sua fé, não troque sua fé por ninguém e nem por nada. Permaneça firme para a glória de Deus. Agora eu quero entrar no terceiro e último ponto. O terceiro ponto e o último a terceira parte dessa mensagem é que as 30 moedas pelas quais Jesus foi trocado, elas foram arremessadas e lançadas sobre o santuário, ou seja, sobre o templo. E aqui eu quero ler ao pé da letra o que Zacarias escreveu no capítulo 11, verso 13. Vocês escutam, só precisam escutar. Tomei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro na casa do Senhor. Eu vou ler novamente. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Zacarias estava fazendo uma profecia, falando uma parábola sobre um bom pastor. E no meio da parábola, ele solta esse texto: tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Era uma profecia de Zacarias, irmãos, centenas e centenas de anos antes de Jesus vir à terra. Estava profetizado que as 30 moedas pelas quais Jesus seria traído, uma hora seria jogado dentro do altar, jogado com força, arremessado, jogado de uma vez lá. Quando você chega no Novo Testamento, eu quero ler ao pé da letra o capítulo 27 de São Mateus, versículo 5. Eu vou ler para vocês, diz assim: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Zacarias disse, Zacarias profetizou: tomei as 30 moedas de prata e lancei dentro da casa do Senhor. Joguei, não é depositei, joguei. Porque naquele tempo, eles levavam as moedas, irmãos, e eles depositavam dentro do gasofilácio. Eles lançavam amigavelmente, intimamente, lançavam carinhosamente dentro do gasofilácio. Foi isso que Jesus fez e viu no dia que ele viu aquela mulher pobrezinha, viúva, lançando aquela pequena moeda. Era costume eles lançarem moedas no gasofilácio. Mas Zacarias está profetizando: vão lançar as moedas dentro do templo. Vai chegar um dia em que não vão lançar no gasofilácio, vão lançar no templo, dentro do santuário. Meu irmão, quem nunca imaginou que isso ia acontecer? Ninguém nunca lançou moeda em cima de altar, dentro da igreja. As pessoas chegam com as moedas e põem nos gasofilácios. E agora Zacarias vê alguém lá na frente pegando as 30 moedas. Não foram 31, nem mesmo 29, 30, meus irmãos, 30. Pegaram as moedas, essas 30 moedas, e lançaram, ou alguém lançou, ou alguém lançará dentro do santuário.
Aí no Novo Testamento, como eu já li em Mateus 27, quando Judas percebeu que tinha traído Jesus, Judas pegou as 30 moedas. Note que não eram as moedas exatamente que motivavam Judas. Na hora que Judas percebeu quem era verdadeiramente Jesus, ele não é um político. Eu pensei que ele ia se manifestar como um político, mas ele já tinha dito: meu reino não é desse mundo. Eu entendi agora. E quando eles viram que Jesus não fazia ação nenhuma para se defender, quando Judas viu que Jesus não se defenderia em nada, mas que seria levado como ovelha para o matadouro, quando ele viu aqueles soldados batendo em Jesus, quando eles viram Jesus levando cuspida na cara, Jesus sendo rolado pelo chão, e Jesus sem fazer nada, Judas foi caindo em si, e meu Deus, eu errei, e agora eu errei. A Bíblia diz, irmãos, que as moedas começaram a pegar fogo na mão de Judas. A Bíblia diz que ele chegou no santuário e jogou aquelas moedas como se elas pegassem fogo nas mãos dele. Eu estou falando entre aspas, fogo entre aspas. A Bíblia mostra que aquelas moedas pareciam pegarem fogo em suas mãos. E ele chega lá no santuário onde os sacerdotes estavam e dizia: Judas falou: pequei traindo sangue inocente. Pequei traindo o sangue inocente. E aqueles sacerdotes disseram assim: que temos nós contigo? Isso é com você. E aqui eu tenho uma lição para você, meu irmão. Há muitos que te ajudam a pecar. Agora as consequências, quem paga primeiramente é você muitas vezes. O diabo ele levanta muita gente para te instigar ao erro. Por quanto vende? Em que troca? Vem aqui. Mas quando você comete o erro, muitas vezes as consequências, irmão, vem só para você, ele abandonam na hora que você mais precisa. Aqueles sacerdotes foram amigos para comprar, mas para dar uma palavra a Judas, eles não deram. Eles disseram: isso é contigo, que temos nós contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor pela palavra. Judas chegou agora, jogou no templo as moedas. Mateus escreveu que ele chegou lá e diz que ele atirou para dentro do santuário as moedas. A palavra de Deus diz que quando ele jogou essas moedas lá, ele saiu e foi se enforcar. E eu tenho aqui duas perguntas nessa noite. Uma pergunta para lhe fazer. A primeira pergunta, a pergunta única é a seguinte: qual tem sido nossa atitude quando descobrimos que erramos? E aqui eu já me preparo para terminar a mensagem. A minha pergunta para você é: qual tem sido a nossa atitude quando descobrimos que erramos? Quando Judas caiu em si e percebeu o tamanho da bobagem que fez, Judas fez algo que nunca deveria ter feito. Ele saiu de perto de Jesus, foi lá no santuário devolver as moedas e lançou as moedas dentro do templo. Por que que ele não entregou nas mãos dos sacerdotes? Os sacerdotes não queriam pegar naquelas moedas, porque a lei dizia que aquele dinheiro era amaldiçoado, e eles não queriam assumir nenhuma culpa, aumentando a pressão psicológica de Judas. Como ninguém quis receber, ele, desesperado, jogou aquelas moedas lá dentro. Se eu me encontrasse com Judas, uma vez eu preguei uma mensagem aqui que tocava nisso. Quando ele saiu do santuário, eu lhe daria um conselho. Eu diria: Judas, para onde você vai? Ele me diria: vou me enforcar. Mas Judas, por que você vai se enforcar? Eu vou porque eu pequei, traindo o sangue inocente. E você vai se enforcar por isso?
realmente, Judas, eu diria, você fez uma desgraça, você fez uma coisa mais errada do mundo, mas não vá se enforcar. Ele está lá no pátio do sumo sacerdote, esperando para morrer, mas ainda não morreu. Ele está sendo chicoteado lá. Se você for lá e se arrepender, se você for lá e confessar seus pecados, mas ele disse não. Ele diria para mim: o meu pecado é maior, que eu não posso suportar. Eu insistiria com Judas. Certamente ele não me obedeceria, porque a Bíblia já profetizava que ele também era o filho da perdição. Em outras palavras, você que está me assistindo nesse momento, eu quero dizer a você que você tem uma escolha hoje. Qual foi o pecado que você cometeu contra Jesus? E o que é que você está pensando em fazer agora? Eu posso me recordar de Adão quando errou, lá em Gênesis capítulo 3. Verso 10 diz que Deus apareceu lá no verso 8 e 9 e gritava, como de costume: Adão, Adão. Quando chega no verso 10, ele se apresenta e diz: é porque eu ouvi a tua voz no jardim, e já que eu tinha pecado, estava nu, eu me escondi, porque eu tive medo. Se eu encontrasse Adão, eu diria: Adão, para que você fez isso? Para que se esconder de Deus, Adão? Adão se escondeu de Deus com medo, e Judas se ausentou de Jesus com remorso, porque ele confundiu remorso com arrependimento, e ele foi se enforcar, armou um laço. Na hora que ele pula, a corda, irmãos, se rompe do pescoço dele. Ou quem sabe, parece-me que o texto não é claro, a galha quebra, e quando ele cai de lá, ele bate com a barriga numa pedra laminada, e a barriga dele se abre. A barriga dele se abre, e o fato dele sai. Diz a Bíblia em Atos 1 que as entranhas dele se derramaram. A minha grande pergunta a você outra vez é: o que você tem feito depois que descobre que erra? Você se ausenta de Jesus, se ausenta da igreja. Você, irmão e irmã, amigo que me ouve agora, tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Tudo foi programado pelo Pai no Antigo Testamento e se cumpre no Novo Testamento. E aqui eu termino essa palavra dizendo a você: ainda há tempo de se arrepender.